Oi pessoal, então vamos trabalhar com a hipótese aqui que a gente precise ter no mesmo campo mais de uma verificação. Deixa eu apagar essa daqui, deixar um padrãozinho aqui. Vamos supor que eu quero que ele seja requerido, que seja o e-mail, que seja do tipo e-mail, esse title aqui, né? Então vamos fazer essa lógica aqui na nossa validação. É, Vamos enxugar um pouquinho esse código aqui. Veja que eu estou repetindo esse for each de data aqui, ó, verificando o roles e o data key. E a mesma coisa aqui. Então não tem necessidade de ter esses dois aqui ao mesmo tempo. Eu vou remover essa. Eu vou remover duas chaves aqui que não tem necessidade. Deixa eu identar isso. Só preciso do switch. E esse aqui eu recorto. Esse for each aqui para fora, ó, antes desse if. Não tem necessidade dele estar lá. Eu vou remover aqui também. Olha, eu só copiei. Peraí, deixa eu remover na verdade. É isso. Aqui. Removo aqui. E removo aqui. Isso aqui eu vou. Na verdade, o switch aqui tem uma coisa a mais aqui. Esse aqui tá a mais. Aqui. Agora eu tenho que fechar o for each no final de tudo aqui, né? Vou pôr mais duas chaves aqui. Deixa eu quebrar e identar isso outra vez. E prontinho. Então é assim. Eu faço o for each das regras. Percorro cada uma. Aí eu faço um outro laço. Agora com a data que chega. Aí eu verifico se as chaves são iguais. Se o campo title aqui da regra é o mesmo campo da data que eu recebo aqui, né? Do input. Então se for igual, aí eu faço a verificação primeira. Existe nessa verificação alguma chamada que tem algum valor para passar aqui? Aí eu entro nessa lógica, né? Dou o explode e faço switch aqui com esses dois. Se não existe, ele cai aqui direto aqui nesse switch de cá, onde vai direto. Não tem nenhum parâmetro aqui nesse requerimento. Agora a gente vai ter que fazer mais um if desse aqui, ó. Aqui dentro a gente tem que verificar se existe um pipe, né? A gente tem que fazer assim, ó, if. Eu vou verificar se str pos no rules value, se dentro dele existe agora um pipe. Se existir, eu tenho que entrar aqui, né? Então fazer um else if, nesse caso já tem pronto esse camarada aqui, ó. Tem que recortar isso, né? Pronto. Então veja só, a gente tem três casos. Primeira coisa, ele verifica se existe um pipe aqui dentro, né? Se ele existir, nós vamos criar essa lógica agora, que ele vai ter mais de uma verificação. Então a gente sabe que se tem um pipe, tem mais de uma verificação a fazer na mesma regra. Se não tem, ele pula para a opção de procurar se existe um camarada, uma regra, que tem algum valor a ser passado. Se tiver, ela cai nessa, né? Que é o valor mínimo ou máximo. Se não tiver, se não houver o dois pontos, ele vem direto para esse outro switch aqui. Verifica se é tipo e-mail, se é float, se é inteiro e se é requerido ou não. Tá? Então aqui que a gente vai realmente trabalhar nessa outra lógica que a gente precisa aqui. Se tem mais de uma validação. Então, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu pensar.
se tem mais de uma, a gente tem que dividi-la, né? Então a gente pode dividi-la fazendo aquele mesmo esquema. A gente vai ter que criar uma variável para receber essa array dividida. Então vou dar o nome de, ali como eu fiz ali embaixo, itens value, os valores desses itens aqui. Eles vou dar um explode no pipe e assim eu vou dividi-los. E ele está em rule value. Com ele dividido, aí eu posso trabalhar, né? Eu vou pegar o primeiro required e fazer a verificação dele. Depois vou pegar o segundo e fazer a verificação dele também. Então vamos lá. Então vou ter que fazer um novo laço aqui. Vou percorrer esse laço for each aqui dentro. For each em que? No itens value as item value. Pronto. Aí é o seguinte, eu caio aqui em uma outra situação, que nessa divisão aqui eu posso ter tanto um required, como eu posso ter aqui também um mínimo, por exemplo, de 10 também. Então eu tenho que chegar e fazer uma outra verificação aqui dentro, que vai dar esses mesmos dois casos aqui, ó. Eu tenho que verificar se nesse que foi dividido, que a gente está percorrendo aqui, se existe um dois pontos aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer aquele mesmo esquema, strpose, na variável, nesse caso agora, é a que está no loop, que é o item value, se ele contém os dois pontos. Se contiver, eu faço uma coisa, se não, eu faço outra. Mais ou menos isso aqui. Parece um pouco confuso aí, tem que tentar pegar a ideia da coisa. Eu dividi e agora eu tenho que verificar se de cada parte dessa ele existe os dois pontos ou não existe, para cair nesses mesmos casos que tem aqui. Então eu vou fazer o seguinte, se existir, aí eu vou ter que dar um explode aqui, né? Então como é que eu vou chamar essa variável aqui? Vou chamar de um sub items é igual um explode agora no dois pontos da variável, nesse caso o valor dela, o item value, né? Item value no item atual aqui que a gente está no laço, ponto e vírgula. E agora tá ficando até um pouco confuso até para mim. Pera aí, agora eu aqui, se existir, né? Então eu vou entrar nesse caso aqui, ó, nesse switch aqui, ó. Então basta eu copiar isso aqui, que nesse caso, em vez de ser itens, vai ser os sub-itens. Ctrl C, Ctrl V. Na posição 0. E aqui eu tenho que trocar a variável para sub-itens. Sub-itens da posição 1, que contém um valor. Se não tiver, eu vou cair nesse outro switch aqui, ó. Vou copiar ele para lá, então. Ctrl C, cadê? Aqui. Deixa eu ver. Só que aqui, deixa eu ver se eu preciso mudar. Se eu preciso alterar aqui alguma coisa. Roller key. Nesse caso, esse switch aqui
vai ter que pegar o item value, né? Não é o role value, é o item value. Nesse for each aqui, ó, em questão, né? Cada parte. Aí eu altero aqui e o resto permanece igual ao que estava lá. Agora, para não acontecer erro com meus itens, meus sub-itens aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar aqui antes, toda vez eu vou zerar aqui, vou dizer que ela é um array vazio, para não dar problema de acumular aqui valores nesse item. A mesma coisa eu vou fazer no meu itens value. Toda vez que rodar o meu laço, eu vou iniciar ele com array vazio aqui. E eu acho que a lógica é essa. Vamos tentar fazer um teste aqui se o raciocínio deu certo. Então primeiro eu vou testar assim, como se fosse um e-mail, tá? Então ele vai ter que cair. Vamos ver na regrinha lá, só para a gente entender. Então ele tem dois parâmetros, ele tem duas verificações a ser feitas e tem um pipe. Porém ele não tem os dois pontos ali. Então ele vai ter que cair em qual caso? Vamos analisar aqui. Ele vai chegar aqui nessa verificação e vai perguntar se existe um pipe aqui dentro, que é o nosso caso. Existe. Então ele vai dividir as duas, né? Índice 0 e índice 1. Aí eu vou percorrer esse array aqui, né? E vou fazer uma nova verificação. Existe dois pontos no array que deve estar aqui no array, no item value do ponto 0, ele vai ver que não. Então ele vai cair aqui nesse else e vai perguntar se o item value é um required, é um email, é um float ou é um int. No nosso caso é o required no primeiro, né? Aí ele vai rodar de novo esse laço, porque ele está aqui dentro desse for each aqui nesse for each. Ele está aqui, porque ele já encontrou e explodiu. Então ele tem dois, ele vai rodar aqui duas vezes. Nosso item value agora vai ser esse daqui, que é e-mail. Então ele torna a verificar if item value contém dois pontos, não. Ele vai cair nesse else e vai entrar no nosso switch, que no nosso switch vai ser o e-mail, beleza? Então essa é a lógica que tem que acontecer aqui desse testezinho nosso. Então vamos lá fazer esse teste. Vamos aqui, então ele tem que ser um e-mail. Então só de eu salvar aqui, ele já tem que dar o primeiro, que é o required. Vamos ver. O campo título não é válido. Ele já verificou logo se é um e-mail. Porque ele passou da primeira, ele deu um erro, depois ele passou de novo, sobrescreveu o nosso erro, que é do tipo o e-mail. Então se eu tentar passar um e-mail aqui, teste@teste.com, ele tem que passar. E olha lá, passou, né? Então o teste funcionou. Agora vamos fazer um novo teste, caso ele tenha que ter um mínimo de 2 caracteres. Vou salvar, vou verificar se vai funcionar. Vou apagar aqui e colocar um caractere apenas. O campo title deve ter um mínimo de 2 caracteres. E se eu remover, não colocar nada, o campo title deve ter um mínimo de 2 caracteres. Por que ele está fazendo isso? Porque quando o campo é requerido, vamos verificar aqui. Quando o campo é requerido e ao mesmo tempo ele tem que ter um mínimo, então praticamente vai dar quase que na mesma coisa, né? Porque o require de um mínimo não vai trabalhar assim, a gente não vai ver muita diferença. Então vou colocar aqui um mínimo de 2 e um máximo de 4, por exemplo.
a gente vai notar a diferença. Quer ver? Olha só. Aqui permanece um mínimo. Se eu colocar 2, ele aceita. Agora, se eu passar de 4, quer ver? Olha, 1, 2, 3, 4. Ele aceitou também porque é até 4, né? O máximo de 4. Então, se eu colocar o 5, ele não pode aceitar. Olha lá, o campo deve ter um máximo de 4 caracteres. Então, está funcionando. A gente não percebeu entre o required e o mínimo, porque o mínimo vai sobressair, né? Vai prevalecer sobre o required. Porque, de qualquer forma, ele vai verificar o required. Ele ia dar o erro do required, mas ele chegou e verificou que também tem que ser um mínimo de 2 ou 3. Aí ele vai dar só a mensagem que tem que ter um mínimo, na verdade, né? Mas veja que ele funciona, as duas verificações, né? Tanto do mínimo quanto do máximo. E assim a gente conclui essa nossa saga aqui de validação. Então a gente tem aqui validações campo mínimo ou máximo, quando o campo é requerido, e-mail, do tipo float, do tipo int, tá? E se você quiser aqui mais algum tipo de verificação, é só você implementar mais métodos aqui de verificação nessa lógica, tá bom? Lembrando que todo o código agora, a partir da aula 35, se eu não me engano, todos esses códigos eles estão disponíveis no GitHub, fica sempre o link aí na descrição. Vocês podem, caso esteja dando algum erro, alguma coisa, vocês entram no GitHub, verificam o arquivo, compara com o seu, né? Caso você não esteja bem a qualidade do vídeo, alguma coisa assim, você pode seguir isso daí. E assim a gente conclui as nossas validações aqui do projeto. Tá bom, pessoal? Até um próximo vídeo, até mais.